Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que está sobre a lenha do fogo, a oferta queimada de amor agradável ao Senhor. Se a sua oferta por um sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e molará diante da tenda da congregação. Se lhe já aspergirão sangue sobre o altar e redor. Então, no sacrifício pacífico, trará ao Senhor uma oferta queimada sobre o gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, o retenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar a oferta queimada ao Senhor. Mas se esta oferta for uma cabra perante o Senhor Arão, porá a mão sobre a sua cabeça e molará diante da tenda da congregação, os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, retenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar a oferta queimada de amor agradável. Toda a gordura será do Senhor, o estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Senhor, fala o nosso coração essa manhã, Deus, nos ajuda a compreender a tua palavra, a fim de que possamos viver, Senhor, o teu Santo Espírito ilumina nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Nos capacita, Deus, a guardar os teus mandamentos, Pai. Nos ajuda a viver de forma a tua vontade seja o nosso Deus. Esse é o nosso pedido, Deus, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, entre tantos tesouros que a gente almeja, a paz é um dos maiores, talvez o maior deles. Mas que o nosso coração, ele muitas vezes pode fazer uma guerrinha, uma intriga, então a gente sempre quer parar e ter paz, né? Quer se afastar, quer morar distante, quer fazer alguma coisa parecida com isso, né? Tirar férias, sempre não só para descansar o corpo, mas descansar o coração, né? A gente almeja por paz, o mundo almeja por paz, né? A gente vê o nosso tempo de guerras, quem diria, né, que a gente viveria isso hoje em Cristo, né? Mas parece que as guerras talvez vão cessar em algum momento. Mas o que é a paz que se conquista no final das contas? A gente tem que ter muito cuidado com a falsa paz, muito cuidado com a falsa paz, né? No final dos dias vão aparecer, já apareceram falsas paz. E a gente tem que ter cuidado com essas falsas paz. Tem que ter cuidado para não ser enganado com uma falsa paz. Há muita falsa paz dentro das igrejas, muita falsa paz dentro das seitas, muita falsa simpatia, falsa alegria, falso amor. Mas o que é a verdadeira paz? A verdadeira paz, segundo o livro de Levítico, conquistada por meio do sacrifício, do derramamento de sangue. A gente aprendeu que o culto de Levíticos, dentro do livro de Levítico, ele tem uma linha de raciocínio muito boa. Há uma oferta de purificação do pecado, da cultura. Então a gente é purificado no nosso coração guerreiro, nosso coração que almeja o inferno. A gente é limpado desses pecados. Depois vem a consagração da nossa alma, nosso ser, é completamente consagrado ao Senhor. Então, finalmente, a gente tem paz. A gente é aproximado de Deus e uns dos outros, A gente começou não pelo sacrifício de pecado, para purificar a gente do pecado. Começou pelo sacrifício de consagração, que é chamado holocausto. É o primeiro sacrifício tratado, mas ele não é o primeiro por ordem lógica do livro de Levítico. Então, começa com o sacrifício de consagração do holocausto, e a gente hoje trata o sacrifício de pacificação, sacrifício chamado oferta de paz, oferta de comunhão,
pacífica é resultado da paz, ela simboliza a reclamação. E essa é a única oferta de todas aquelas 5 que eu expliquei para vocês na introdução do Levítico, que é compartilhada com Deus, uma parte oferecida a Deus, uma parte oferecida ao sacerdote e outra parte oferecida ao ofertante, ao leigo, ao adorador. Essa é a única oferta que o adorador compartilha da mesma comida de Deus com o sacerdote. Ele leva uma parte para casa com a sua família. Tá? Essa é a oferta chamada oferta pacífica. Uma oferta pacífica, ela pode ser uma oferta de ação de graças, uma oferta de gratidão. Ela pode ser uma oferta resultado de um voto que a pessoa fez. Ela pode ser uma oferta voluntária, simplesmente por desejo de expressar louvor, alegria, por causa da generosidade de Deus. Ela pode ser uma oferta também pela ordenação do sacerdote. O sacerdote é ordenado, oferecia-se uma oferta pacífica. Tá? Esse capítulo ele vai tratar especialmente de uma parte da oferta pacífica, que é a parte de Deus. Então, existem 3 partes da oferta pacífica. Ela é um alimento que é oferecido e é compartilhado para 3 partes. Nesse capítulo, a gente trata da parte de Deus, que é a gordura que é oferecida no altar. As outras 2 partes são tratadas lá no capítulo 7, que é a parte do sacerdote e a parte do ofertante. Tá? A estrutura desse capítulo aqui, é simples. Tá? Ele começa com 2 leis principais. As ofertas de comunhão de gado, que é o gado maior, vocês lembram, que foi parecido com o holocausto, dos versos 1 a 5. E as ofertas de comunhão de gado miúdo, que são aqueles animais menores, a cabra, a ovelha, até o verso 16. E aí no verso 17 ele vai tratar da proibição de se comer gordura e sangue, que a gordura pertence ao Senhor. Tá? Verso 17. Então essa é a estrutura do nosso capítulo. Nessa oferta pacífica não é mencionado as aves, como é mencionado lá no holocausto. No holocausto Deus permite que se ofereçam aves por causa da pobreza do ofertante. Tem gente que não tem condições de oferecer um animal maior, de oferecer ave. Então na oferta pacífica não é mencionada a ave, talvez porque a ave não pode ser dividida para tanta gente. Né? Então o animal ele deveria ser compartilhado com Deus, o sacerdote e a família do ofertante. E a ave não traz essa possibilidade, mas não tamanho dela, certo? Então talvez seja isso. A apresentação da oferta de comunhão, da oferta pacífica, é muito parecida com a do holocausto, certo? O ofertante ele levava o animal sem defeitos até a entrada da tenda do encontro e ele limpava as suas mãos, fazia um ritual de limpeza, de purificação. O animal então era enrolado, ele era partido, ele era dividido em várias partes e o sacerdote jogava o sangue do animal ao redor do altar. É muito parecido com o que acontecia com o primeiro sacrifício do holocausto. Mas havia uma diferença fundamental, muito importante. O holocausto ele era completamente consumido. Ele era totalmente queimado no altar. Nada se aproveitava dele exceto o corpo, que nem era para comer, para ser utilizado de outra forma. Certo? Em vez disso, somente a gordura do animal era oferecida na oferta pacífica. O restante era dividido para o sacerdote e o ofertante. Então, na oferta pacífica é só tirar da melhor parte do animal. Eu vou explicar para vocês o que é essa gordura. A melhor parte do animal é tirada e oferecida no altar para Deus. E só essa parte era queimada no altar. Tudo que é queimado no altar é como se Deus estivesse se alimentando daquilo. Tá? No altar é a parte oferecida a Deus. O que fica é para o sacerdote. E no caso da oferta pacífica é também para o adorador. Certo? Então essa é a diferença fundamental entre o holocausto e a oferta pacífica. O resto do animal foi dividido para o ofertante e para o sacerdote. Então o holocausto ele era inteiramente consumido, a oferta de comunhão era dividida para 3 partes: Deus, o sacerdote e o adorador. Essa diferença ela destaca a principal maneira pela qual a oferta pacífica funcionava. O grande objetivo dela, ela é uma refeição de aliança. A oferta pacífica simbolizava uma mesa onde se aceitava Deus, se aceitava o mediador, o sacerdote, e se aceitava o povo para comer juntos. Essa é a ideia, tá? Apesar do sacerdote ter o seu lar e o ofertante ter a sua casa, a sua família. Mas essa é a ideia, uma oferta que representa reconciliação, representa pacto, aliança. Tá bom? Essa é a ideia da oferta pacífica. O verso 11, se vocês lerem comigo, diz o seguinte:
sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar o alimento da oferta queimada ao Senhor. Ao Senhor. Tá? Então Deus se alimentar daquela parte. Manjar significa isso. Tá? Leia comigo, por favor, os versos 1 e 2. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem dever e sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e molará diante da porta da tenda da congregação. Os filhos de Arão, sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. E aí? Então, enquanto o holocausto ele tinha de ser macho, tá? O texto lá, capítulo 1, verso 3, diz que o sacrifício de holocausto era macho, vocês lembram disso? Aqui nas ofertas pacíficas era permitido também a fêmea, macho ou fêmea, diz o texto. Tá? Isso dá a ideia de que a oferta pacífica ela é menos restritiva. Então ela é mais ampla, ela introduz também aqui o animal, a fêmea. Qual a ideia? Talvez seja a ideia de extensão. Ela abraça o maior número de pessoas, né, vamos dizer assim. Então como ela foca no compartilhar, na aliança, então ele introduz também a fêmea, tá? Talvez seja o que acontece no batismo. Uma diferença também entre o batismo e a circuncisão é que na circuncisão, no Novo Testamento, só o macho é circuncidado. No batismo, no Novo Testamento, a fêmea também é batizada, a mulher também é batizada. Tá? Então, talvez seja esse princípio de amplidão, né, de extensão. O Novo Testamento ele introduz agora muito mais pessoas, essa ideia da extensão da aliança. Apesar de não ser uma oferta de expiação, gente, que trata do pecado em si, ainda assim, na oferta pacífica existe um aspecto expiatório que trata do pecado, porque na oferta pacífica o ofertante coloca a mão na cabeça do animal e mola o animal. Basicamente, todas as ofertas têm esse aspecto expiatório, até mesmo uma oferta de gratidão, porque sempre há essa ideia de que o pecado deve ser tratado para que o homem se aproxime de Deus. Apesar de ter duas ofertas que tratam especificamente do pecado, toda oferta ela lembra a gente do pecado, porque ela envolve sacrifício, tá? Envolve sacrifício. Para que haja paz, é necessário sacrifício. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz é o resultado do sacrifício. Do sacrifício. Então a gente aprende, irmãos, eu expliquei para vocês lá no capítulo 1, os primeiros versos do capítulo 1 do Levítico, que a ordem lógica do sacrifício é a seguinte: expiação pelo pecado, consagração do ser, e então paz, união, tá? Justificação, santificação e união. A gente então começa pela consagração, pelo holocausto. Hoje a gente trata da comunhão, que é resultado da expiação, certo? Então a gente tem aqui o resultado do tratamento do pecado. Agora o ofertante se aceita com Deus. Essa é a ideia. Os versos 3 e verso 4, por favor, vamos assim. O sacrifício pacífico fará a oferta queimada do Senhor. A gordura que cobre as entranhas, a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o rebenho sobre o fígado com os rins, ficará usado. Vejam só, ao contrário do holocausto, que era completamente queimado no altar, a única parte que era ofertada no altar era chamada gordura, tá? Que envolve aqui também os rins, o rebenho, essas palavras que ele citou aí. O restante da carne deveria ser dividida para o sacerdote ofertante, tá? Que isso seja frisado. Porque toda a gordura tinha que ser queimada. Aparentemente, a gordura representava a melhor parte do animal, o filé mignon do animal. Tá? A gordura que envolve, talvez não literalmente a gordura em si, mas a melhor parte do animal. Portanto, era a parte mais digna de ser dada ao Senhor. Então, a ideia é que Deus, pela sua dignidade, recebe a melhor parte. Tinha um costume antigamente de ver isso com os filhos, que o pai sentava à mesa com os filhos e a esposa, e ele ficava sempre com a maior parte do bife, no episódio, todo mundo odeia isso. E o pai ele pega a melhor parte do bife. Então Deus, ele, pelo seu tamanho, ele recebe a melhor parte do animal. O Salmo 63, verso 5 diz assim, vamos
onde banha de gordura farta-se minha alma, com os júbilos dos lábios a minha boca te louvo. Então a gordura simboliza aqui a fartura. Deixa eu mostrar para vocês o significado literal dessa palavra. Em Gênesis capítulo 45, verso 18, diz o seguinte: tomai o Pai as vossas famílias, vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A palavra fartura aqui literalmente é gordura, é a mesma palavra para gordura. O Salmo 147, verso 14 diz assim: estabeleceu o Pai das tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. A palavra melhor aqui literalmente é gordura. A gordura do trigo. Que é a gordura do trigo? É a parte mais pura do trigo, a flor da farinha, né? A melhor parte do trigo. Então era proibido comer essa parte do animal. O capítulo 7, para vocês terem noção, diz que quem comer essa parte deve ser morto, porque essa parte pertence a Deus. Tá? Por exemplo, os filhos de Eli, vocês lembram da história de Eli, do sacerdote Eli? Foi o sacerdote que consagrou Samuel. Eli tinha 2 filhos ímpios, e lá em 1 Samuel 2,15 diz que esses filhos ímpios comiam a gordura do animal. Eles foram mortos. Deus matou seus filhos. Então o Senhor teve consideração para com a oferta de Abel. Vocês lembram que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eles foram oferecer sacrifício a Deus. Caim ofereceu o fruto da terra e Abel ofereceu a melhor parte do seu sacrifício, as porções gordurosas, diz o texto. As porções gordurosas é a mesma palavra para a gordura aqui no livro de Levítico, a melhor parte do seu sacrifício. Tá? Então, irmãos, isso é um princípio fundamental da nossa adoração. Nós oferecemos o nosso melhor na adoração. Nosso melhor. E esse melhor, ele é fruto daquilo que foi conquistado por nós, para nós. Que foi conquistado para nós. Esse é um princípio fundamental da adoração. Você oferece o seu melhor a Deus. Imagine uma adoração onde as pessoas oferecem aquilo que sobra a Deus. Eu estou falando aqui primeiramente do dízimo, estou falando aqui do seu ser. Você vê uma adoração onde a pessoa não oferece o melhor do seu cântico, por exemplo, mas quando ela assiste um jogo de futebol, ela oferece o melhor da sua alegria. Mas na igreja não é assim. Ela oferece o melhor da sua disposição, do seu vigor, em todos os outros lugares, mas na igreja não é assim. Na igreja ela chega cansada e todo o seu vigor foi lançado lá no seu trabalho, nos seus amigos, mas na igreja ela está esgotada. Isso é interessante porque o princípio do primeiro dia da semana é exatamente que a gente começa com o melhor e a gente trata o primeiro dia como o último dia, mas o princípio é o oposto, né? Primeiro dia, eu dou todo o meu vigor na adoração e o que sobra é para o restante da minha semana. Esse é o princípio da nossa adoração. O verso 5, irmãos, propôs o seguinte: os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, e estará sobre a lenha de fogo, a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então vejam só, após a gordura da oferta pacífica ser oferecida, tanto os sacerdotes quanto os adoradores escolhem aquilo que sobra. Tá? Essa é a única oferta. Qual é a parte do sacerdote e do adorador? A gente vai tratar disso no capítulo 7. Tá? O sacerdote fica com a coxa e o peito. A gente vai tratar disso mais à frente. Quando se faz uma aliança irmão, a refeição é o símbolo da confirmação dessa aliança. Isso aparece em vários textos da Escritura, várias partes da Escritura. No meio do mesmo sacrifício, a mesma refeição, unia as duas partes, essa ideia do alimento. Eu já falei várias vezes para vocês, especialmente lá no livro de Gênesis, como é que a refeição representa essa intimidade, a mesa representa essa intimidade. A bênção do reino de Deus, por exemplo, é retratada na figura de uma refeição. Por exemplo, o Salmo 23, verso 5, o salmo mais conhecido da Bíblia, diz assim: prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O Salmo 36, verso 8 diz assim: farta-se da abundância da tua casa, na torrente das tuas delícias, dás de beber. Isso aí, uma refeição. Mateus 4,
8, verso 11 diz: digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente, tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, o reino dos céus. Então a mesa é um símbolo da reunião do povo de Deus. Você já deve imaginar para onde a gente reunia, né? O raciocínio que a gente está olhando aqui. Os versos 6 a 16, segunda parte do nosso texto, vai tratar das ofertas de gado miúdo. Tá? A gente tem aqui uma descrição de duas ofertas. E qual é a diferença exatamente? Não se sabe o certo, mas ele trata aqui das ovelhas e das cabras. Ele tem dois tipos de gado. Os versos 7 a 9, especialmente, irmãos, vai tratar de um cordeiro específico, que é o cordeiro de cauda larga. Ele fala que é uma cauda muito gordurosa, tá? Ao contrário de outras ovelhas, que tem uma cauda curta, ele vai tratar aqui de uma cauda, cordeiro de cauda larga. Né? A cauda da ovelha de uma gordura, muita gordura nessa parte da cauda. É mencionado em várias partes da escritura, esse animal, e vai ser falado especificamente aqui dos capítulos 7, versos 7 ao 9. O verso 11 diz assim, no meio de novo, verso 11: o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar a oferta queimada ao Senhor. A gordura tem que ser queimada no altar, a gente já falou bastante sobre isso, como alimento ao Senhor. A palavra que Deus aqui é manjar, que é alimento ao Senhor. A imagem traz a ideia de Deus está comendo isso, está comendo isso. Como é que Deus comia aqui? Ia fogo sobre o animal, muitas vezes sobrenaturalmente, né? Deus enviava fogo do céu e consumia a carne. Então traz a imagem, a ideia simbólica de que Deus está se alimentando, apesar de que Deus não precisa daquilo. Tá? A palavra alimento aqui não significa que Deus está faminto, está com fome. Na cultura pagã, você já deve ter ouvido falar disso, na cultura grega, por exemplo, o adorador, o idólatra, dava o animal, e a ideia é que o Deus deles estava literalmente se alimentando daquilo, porque eles são quase humanos, né? Eles têm necessidades físicas, os deuses pagãos, mas Deus não é assim. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 50, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo 50. Vamos ler o verso 9, a partir do verso 9. Salmo 50, verso 9, diz assim: Deus fala assim: de tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Olhem aí para o verso 12, por favor, verso 12 ao 15. Ainda Deus falando: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, enquanto dele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-te no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vejam só, isso aqui é essencial. Quando ele fala de oferta de ação de graça, ele está fazendo menção clara aqui, oferta pacífica. Cumpre os teus votos, faz a oferta de ação de graça. Está fazendo menção ao capítulo 3 de Levítico. E por trás disso, o pano de fundo é o seguinte: eu não preciso das suas ofertas, sou eu que livro vocês. Irmãos, isso é um princípio fundamental, porque quando a gente presta serviço a Deus, e a palavra é serviço, a gente dá os nossos dízimos, a gente adora a Deus, a gente pode cair na tentação de pensar que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente, nós precisamos dele. Isso é princípio fundamental da adoração. Você vai até Deus porque você precisa dele. Então Deus está dizendo: meu filho, você precisa de mim, você tem que vir aqui, você tem que me adorar, você tem que me buscar. Às vezes a gente tem essa postura hipócrita, vazia, né? Eu não vou hoje, não, eu não vou fazer assim, eu não vou. Deixa para lá, porque já tem gente lá, né, fazendo isso, já a igreja está lá. E aí, por trás desse pensamento, a ideia de que você não precisa de Deus, é Deus que precisa de você. Você é diabólico, você é pecaminoso. Se o
Você precisa dele. Você precisa buscar Deus desesperadamente. Desesperadamente. Tem uma imagem, eu já falei várias vezes para vocês. A Igreja Católica tem uma música que eles fazem missões deles, eventos, esqueci o nome. Tem a imagem de Jesus, né? Acho que Jesus apontando assim: eu preciso de você. Sorrindo, isso é bem legal. E essa quebra esse princípio fundamental daquilo que Deus exige de nós. Eu preciso de Deus. Você precisa dele desesperadamente. Quando você vem até a igreja, até o culto, você vem com essa postura: eu preciso desesperadamente da palavra de Deus, da comunhão do povo de Deus. Eu preciso me reunir, eu preciso me alimentar disso. Deus não preenche, você não preenche tudo vazio no coração de Deus. Ele não precisa de você. Então, irmãos, isso é fundamental. Porque a ideia é que Deus trabalha em meu favor. Ele literalmente trabalha por mim. Ele trabalha em meu favor. Parte do Senhor, então, representa não apenas que o Senhor é digno, porque ele recebe a grande parte, mas que o povo também está entrando em aliança com ele, está se unindo a Deus. Isso acontece, por exemplo, com Isaac e Abimeleque, vocês lembram? Isaac e Abimeleque, eles têm um pacto, e logo depois eles entram no relacionamento desse pacto, eles fazem um banquete, eles comem juntos. Isso aconteceu também com Jacó e Esaú, eles comem juntos. Acontece com Jacó e Labão, depois de firmar a aliança, eles comem juntos. Tá? Então essa é a ideia da refeição. Isso acontece também depois que os israelitas entram em aliança com Deus no Monte Sinai, a gente está lá em Êxodo 20 a 24. Moisés e vários líderes de Israel, eles sobem ao monte, eles comparecem diante do Senhor e eles comem uma refeição. Êxodo 24, verso 9 a 11. Depois de firmar a aliança com Deus, eles se aceitam e comem uma refeição. E significativamente, a refeição que eles comeram, muito provavelmente, era a refeição da sobra da oferta pacífica. O verso 5 de Êxodo 24 diz assim: enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos de sacrifícios pacíficos de novilhos. Então eles comeram a oferta pacífica, depois de entrar em aliança com Deus. Então a refeição, como representação dessa intimidade, irmãos, a confirmação da aliança, ela também mostra a seriedade da quebra da aliança. Da quebra da aliança. Quando a pessoa quebra a aliança, ela é afastada da refeição. Ela não deve se sentar à mesa. O Salmo 41, verso 9, faz uma profecia a respeito de Judas. Vocês lembram de Judas, o traidor? O Salmo 41 diz assim: até o meu inimigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Judas comeu com Jesus, e exatamente comendo com Jesus, João capítulo 13 diz que o diabo entrou nele. Foi no momento da refeição com Jesus que o diabo entrou em Judas, controlou a mente dele. Essa seriedade, a intimidade do pacto. Não brinque com essa intimidade, não quebre essa aliança, não beba e coma intimamente do cálice e do pão do Senhor. Do pão do Senhor. Diz que trata essa refeição. Não brinque com o resto do Senhor. Então, os versos 16, por favor, diz assim: o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjada a oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Então, todas as 3 sessões desse capítulo, elas deixaram claro que a gordura devia ser queimada no altar. Tá? Esse versículo deixa bem claro o motivo. Toda a gordura pertence a Deus. Aí eu expliquei para vocês sobre Eli, que quebrou esse princípio. Seus filhos comeram da gordura, estando em pecado. Eles comiam a melhor parte do sacrifício. As consequências disso são desastrosas. Quando Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus,
Porque o texto diz que ele permitiu isso. Deus puniu severamente. Porque o simbolismo bíblico não é mero simbolismo. Assim como a ceia do Senhor não é mero simbolismo. O verso 17, irmãos, por favor, verso 17. Estatuto perpétuo será durante as nossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, como a oferta de comunhão era a única oferta da qual o ofertante comia, o capítulo termina destacando as duas partes do animal que o ofertante não podia comer: a gordura e o sangue. E o sangue. Uma das principais razões para não comer o sangue era que o sangue representava a vida, e a vida pertencia a Deus. A vida pertence a Deus. Então o sangue deveria ser derramado no altar. Mas o sangue pertencia ao Senhor. Então estava aí por trás desse princípio, dessa ideia de não se perder o sangue. Tá? Essa ideia foi tão forte, irmãos, isso entrou tanto na cabeça dos judeus, que até no Novo Testamento, depois que Deus não exigia mais essa ideia de não comer o sangue, como no Antigo Testamento. O primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, proibiu os irmãos de comerem o sangue por causa da consciência dos judeus, dos irmãos que eram cristãos judeus. Então ele permaneceu com essa regra. Foi uma condescendência graciosa em favor dos irmãos judeus, que ficavam escandalizados ainda por essa ideia de se comer o sangue do animal. Tá? Uma ideia estranha até para a gente hoje, né? Porque até quando você carne de bom não tem sangue, não, o sangue é retirado. Isso eu nem sei exatamente porque questões de higiene, mas a imagem do sangue ela entra na nossa cabeça. Porque você comer o animal com sangue, você comer o animal doente, né? Você comer de maneira cruenta, o sangue não é tirado, é limpo. Qual é a conclusão disso tudo que eu falei para vocês? Quero terminar aqui. É muito provável que Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma referência ao sacrifício pacífico, quando ele fala de Jesus. No verso 2 ele diz assim: andai em amor, também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós, como oferta de sacrifício a Deus em amor suave. Por que Paulo fala isso? A ideia de paz. Então, uma referência que talvez a alusão seja isso: sacrifício, oferta pacífica, que ele está falando de comunhão. Talvez o profeta Isaías esteja fazendo uma alusão à oferta pacífica, quando ele fala de Cristo, em Isaías 53:5. Porque ele diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras como sarado. Ele nos traz paz. Em Colossenses 1:20, o apóstolo Paulo diz que Cristo fez a paz mediante o sangue da sua cruz. Então, a gordura era oferecida, a melhor parte era oferecida, e o resultado disso era paz com Deus. Paz com Deus. Então, do que ele está tratando aqui hoje, irmãos? Dos frutos do sacrifício do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós para trazer paz eterna para você e para mim. A paz que o mundo não pode nos dar. Sem Ele, sem a sua obra vicária na cruz, não haverá paz. Sem Jesus na sua vida, não haverá paz. Você jamais terá paz sem Cristo, sem confiança naquilo que Ele fez por você. Comunhão da igreja, representada na ceia do Senhor, nos comunica isso. Participar da Santa Ceia, nós celebramos essa conquista feita pela cruz. Nós nos achegamos à mesa do Senhor, porque Ele morreu por nós. Nós nos aceitamos com Ele e uns com os outros. Então, assim como a oferta de comunhão, a ceia do Senhor serve como momento para que os crentes celebrem a redenção que o Senhor conquistou por eles, para eles. Nesse caso, o meio da morte sacrificial de Cristo. Veja a imagem de Paulo, em 1 Coríntios 11:26. Todas as vezes que os momentos reais anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E assim como a oferta de comunhão, irmãos, essa lembrança nos chama os crentes a reafirmarem o seu compromisso com o Senhor no pacto e
com seus irmãos. Com seus irmãos. Você se assenta à mesa, ele vai se sentar à mesa do nosso domingo. Você está comunicando que você está em plena comunhão com o seu povo, com Deus. Por isso, 1 Coríntios 10, 17, fala assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só pão, porque todos participamos do único pão. É isso que nós celebramos. Por isso, segue pela mesa do Senhor, se esforça por valorizar o culto, a congregação dos santos. Qual o significado disso? O que é que você está fazendo aqui? Se você não tem comunhão com o povo de Deus, se você não tem comunhão com Deus, você precisa se reconciliar com Deus, se aproximar dele, abandonar o seu pecado, se assentar à mesa do Senhor, e andar à mesa do Senhor, e andar o povo do Senhor. Não menospreze aquilo que Cristo, pelo seu sangue, conquistou por nós. Isso não é desprezível, você não pode ser indiferente a isso. Então você deve ter todo o zelo, todo o cuidado, todo o compromisso, todo o fervor, toda a alegria, toda a reverência. Você chegar aqui, no meio do povo de Deus, no santuário do Deus Altíssimo, você sentar na mesa do Senhor. Que Deus conquistou isso pelo preço do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Salvador. Amém. Vamos colocar de pé, meus Deus. Louvar o nosso Deus. Vamos orar, cantar o Senhor. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Te louvamos, Senhor, celebramos aquilo que fizeste por nós, Pai. Preço do teu Pai na cruz, para que nós tivéssemos paz eterna, paz abundante. Não a paz comprada pelo dinheiro que se vai, não a paz conquistada pela carreira, que também é cara, não a paz conquistada pela saúde, que oscila o tempo todo, não havendo confiança, não a paz, Senhor, trocada com uma barganha por contratos, mas a paz da tua cruz, a paz sobrenatural que está na tua cruz, trazida pelo teu Espírito. Deus nos ajuda a valorizar essa paz, nos ajuda a provar essa paz. Em nome de Jesus, Jesus, nosso Salvador. Amém.